Provérbios, capítulo 22, o versículo é o versículo de número 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Amém? Em uma outra tradução, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida e será ministrada agora. Nós pedimos em nome de Jesus que seja levado cativo a obediência do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Porque nós sabemos que para o Senhor a Tua palavra não voltará vazia. E no que depender de nós, Senhor, nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração, porque nós sabemos que ela nos dará esperança, e nós temos a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas. Então, Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje: educando filhos da maneira correta. Educando filhos da maneira correta. Você que gosta de anotar, você que tem filhos pequenos, você que tem criança na sua casa, talvez não sejam seus filhos, mas sejam crianças que você convive com elas, talvez sejam sobrinhos, talvez sejam netos, crianças que você exerce uma certa influência sobre a vida dela. Preste atenção na instrução da mensagem de hoje, que pode ser de muita valia, de muita importância para você em algum momento. Uma coisa é fato, que o mundo está passando por uma mudança, e uma mudança muito rápida. Não é verdade? Acelerado. E essas mudanças estão afetando em cheio as nossas crianças. As mudanças que o mundo está vivendo, está afetando em cheio as nossas crianças. Sabe por quê? Porque as crianças não têm uma referência, uma experiência de ações ou de atitudes que nós, um pouco mais velhos ou adultos, que elas não têm essa experiência que nós temos. Nós estamos percebendo que muitas coisas mudaram. Mas você acha que essas crianças que estão hoje no nosso meio e que estão sendo geradas, elas estão percebendo essa mudança? Não. Para elas, isso que está acontecendo aqui é normal. É normal. Tudo isso que nós estamos percebendo como mudança para eles é normal. Hábitos e princípios de alguns anos atrás não são mais os mesmos. Não é, Neida? Muitas coisas que nós vivíamos no passado, hoje não é mais a mesma coisa. E esse é o grande perigo. Porque as nossas crianças não têm uma experiência como referência de hábitos e costumes que nós vivemos no passado. E para elas, como eu disse, tudo é normal, Rita. Então está aí o grande desafio, que é educar filhos de forma correta. Educar filho de forma correta. Porque se você parar para analisar, até a formação da família mudou. A família que você foi gerado há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, já não é a mesma formação de hoje. Há uma composição diferente. E infelizmente, as crianças de hoje, elas estão aprendendo que precisam ser felizes de qualquer maneira. A geração que está mudando o conceito da família, está injetando nas crianças que elas precisam ser felizes de qualquer jeito. De qualquer maneira. E isso está trazendo uma descompensação na questão da formação da família. Mesmo que para ser feliz, essas crianças quebrem compromissos com Deus e compromissos com as outras pessoas. Talvez elas pensem assim: quero ser feliz, então não importa se eu vou quebrar compromisso que eu fiz com Deus, se eu vou quebrar compromisso com outras pessoas, porque elas estão aprendendo a ter direitos. Elas estão aprendendo hoje
a sua vida, sexualidade, intensidade, viver do jeito que ela quiser, como ela quiser, com quem ela quiser, mesmo que seja com pessoas do mesmo sexo. Essa é a formação que nós estamos vivendo agora. E se você não tiver uma sabedoria para educar os filhos da forma correta, corremos o risco de perder o controle. Eu às vezes fico olhando para as crianças, eu fico pensando quantas dúvidas devem passar na cabecinha deles. Quantas coisas devem acontecer naquela cabecinha. Nós que somos adultos, estamos confusos. Imaginem eles. Mas uma coisa nós não podemos deixar de lado. Nós somos o grande exemplo de tudo que queremos ensinar para as nossas crianças. As nossas atitudes devem refletir aquilo que falamos da maneira clara. Isso porque quando as crianças enfrentarem um conflito, quando as crianças enfrentarem alguma situação em que elas estarão sendo confrontadas com os valores, com os princípios, elas vão lembrar o que elas estão aprendendo dentro de casa. Elas vão colocar na prática aquilo que teoricamente estão aprendendo em casa. Por isso que nós precisamos ser ótimas referências para os nossos filhos. Porque, além disso, elas também saberão e terão liberdade para poder perguntar. Você que cria um relacionamento bacana e saudável com seus filhos, você não vai ter dificuldade de ter essa abertura com eles. Porque quando encontrar uma situação aí fora, eles vão vir para você. Vão perguntar para você. Vão questionar você. Porque isso é fruto, né, de um relacionamento. E vão ver em nós que vale a pena seguir princípios de Deus. Os nossos filhos estão de olho em nós. Aquilo que nós vivemos na prática e na teoria. Não existe ensino eficaz apenas pela fala. É necessário exemplo sempre. Porque é muito bonito, muito bacana, você fazer um discurso dentro de casa, falando que deve fazer isso, dessa maneira, mas você não dá exemplo. Não adianta. A verdade é que filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem dentro de casa. Essa é uma conversa que muita... meu filho se perdeu na rua. Perdeu não, querido. Se perdeu dentro da sua casa, porque lá não houve ensino. Não houve a correção. Não houve a vara que deveria ser colocada em prática. Porque a palavra de Deus não mente. É aqui, ó. Aí muitos pais dizem, meu filho se perdeu na rua. Perdeu não, querido. Perdeu dentro da sua casa. Filhos não se perdem na rua. A escola, a igreja, tem responsabilidade. Sim, mas nós não podemos pensar que os nossos filhos irão aprender esses valores aqui. Eles vão aprender dentro de casa. É lá na sua casa. O exemplo certo é que eles vão aprender. O envolvimento com a comunidade local, com a igreja, isso aqui é essencial. Para que ele desenvolva o crescimento cristão. Por isso que nós devemos inserir as crianças dentro do contexto da igreja. Precisamos colocar as crianças em movimento da igreja, envolver as crianças nas atividades da igreja. Isso vai ter um benefício enorme, muito, muito grande. Porque quando a criança está envolvida na movimentação da igreja, ela tem o sentimento de pertencer àquele lugar. Quando a criança está envolvida na vida da igreja, ela se sente pertencendo àquele lugar. Isso é muito importante, é muito gostoso. Quando você sente que você pertence a algum lugar. Isso vai embutir na cabeça das crianças esse desejo de querer mais, se envolver cada vez mais. Ela entende que ela faz parte de uma família que envolve com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor. E aí a gente vai desdobrar isso, porque às vezes os pais precisam vir em algum evento da igreja. Eventualmente, os pais podem até deixar os filhos com os avós. Eventualmente pode deixar até com os tios. Mas isso eventualmente.
Sabe por quê? Porque os filhos gostam da companhia dos pais, querido. E eu fico, às vezes, indignado quando o pai vem para a igreja e deixa o filho em casa. E, às vezes, não deixa nem com parente. Os filhos gostam da nossa companhia, querido. É muito importante estarmos aqui com eles. Eles gostam desse ambiente. Porque você está presente, você é pai, você é mãe, está presente. Os filhos amam estar conosco. E um outro aspecto muito importante é que nós não podemos falar com as crianças que é importante estar na igreja se você não vem. É importante você vai na igreja. Mas hoje eu não vou no culto não, estou cansado. Hoje eu tenho que ir no mercado fazer compra. Você acha que essas crianças estão pensando o quê? Eles não vão dizer na sua cara não, mas na hora que elas crescer, papai e mamãe não estavam nem aí para Deus, eu quero falar de mim? Mas é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Porque se nós amamos o corpo de Cristo, os irmãos da fé, a casa de Deus deve ser a verdade para nós que nós queremos estar aqui. De estarmos participando das coisas do Senhor. Mas tem pessoas que qualquer motivo é pretexto para não ir à igreja. Para chegar atrasado. Mas tem gente que chega atrasado no culto de domingo. Você sabe que a escola dominical começa às 5 horas, mano. Aí chega aqui às 5h20, 5h30. 6 horas. Se organiza para poder estar presente nesses eventos, porque você está ensinando os seus filhos. Principalmente se você tiver filho. Se você não tiver filho, vai ficar ruim para você só. Né? Mas as pessoas não vão observar. Mas se você tem filho, eles não vão valorizar isso nunca. Pastor, professor da escola dominical, pastor pode morrer seco aqui no altar, falando isso. Mas se você dentro da sua casa não dá exemplo, não vai funcionar dessa maneira. Só se por uma misericórdia de Deus. Seu filho assim, eu não quero fazer igual, não quero ser igual papai e mamãe, não. Eu vou ser diferente. Eu quero deixar uma instrução preciosa para você. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Se você era uma pessoa relapsa, sem compromisso, antes de ter filho, por amor à vida do seu filho, mude isso agora. Porque a vida espiritual dele depende disso. E você tem uma pessoa sem compromisso, vinha na igreja, mas agora que você tem filho, muda esse conceito, querido. Por amor à vida cristã do seu filho, mude o quanto antes, o mais rápido que você puder. Porque é só vivendo com intensidade a palavra de Deus, a paixão pelo reino, que nós iremos criar filhos também apaixonados por Deus. Porque se você não for apaixonado por Jesus, meu filho, não espera que o seu filho vai ser, quem não vai ser também não. E uma outra instrução muito importante. Cuide da sua saúde espiritual e a sua saúde emocional. Como que isso acontece? Como é que é o clima lá dentro da sua casa? Como é que é o relacionamento seu com seu esposo e com a sua esposa? O clima dentro de casa depende quase 100% como os pais estão emocionalmente. Se você estiver emocionalmente desequilibrado, ou o seu marido, vai ter problema. E o que vai acontecer? Vai descontar em cima de quem? Em cima dos filhos. Porque o pai não vai ser trouxa de descontar em cima da mulher. Porque se bobear, ele vai apanhar da mulher. Então vai descontar em cima do filho. Que é o pobre indefeso, está lá. E você acha que isso vai criar o que no coração dele? Porque uma coisa é fato, mas você pode até esquecer dessa hora do nervosismo que você fez e deixou de fazer, mas o seu filho não vai esquecer, não. Não, isso já passou já, mas no coraçãozinho dele ficou marcado. Aquela discussão, aquela palavra mais áspera, aquela palavra dura, ou talvez até um tapa que de repente rolou no meio de uma discussão. Isso marca para o resto da vida. A nossa saúde espiritual depende muito como nós vamos criar os nossos filhos. Muitos pais estão sendo criativos na educação dos filhos.
Eu acho isso até interessante e bacana. Porque tem pais que estão levando a sério. Que às vezes não sabem como fazer, mas tem pais que estão sendo criativos. Enquanto alguns pais acham chato e não gostam de participar da área do ensino da vida das crianças, tem pais aprendendo a ser agradável. Estão aprendendo a contar história. Estão orando ao Senhor, Deus, qual o dom que eu tenho? Que eu quero ensinar o meu filho no teu caminho. E tem pais que estão crescendo espiritualmente com isso, porque Deus está dando sabedoria para alguns pais que estão buscando no Senhor a maneira de ensinar os filhos do caminho certo. Estão aprendendo a jogar bola, estão aprendendo a ter mais tempo com os filhos, estão aprendendo a contar histórias bíblicas para os filhos. Estão aprendendo esse tipo de coisa. Saindo mais com os filhos, levando os filhos para um passeio, e no passeio aproveita para contar uma história, e assim, Deus criou isso, Deus fez aquilo. Tem pais que estão sendo criativos nessas áreas, porque estão entendendo como que é importante ensinar a criança no caminho que deve andar. Aí eu quero caminhar para o final. Nos dias de hoje, onde esses valores estão cada vez mais invertidos, a gente vê uma necessidade de buscar os princípios da palavra de Deus em educar os nossos filhos. Há uma responsabilidade muito grande, porque só agindo dessa maneira que nós vamos ter a certeza de que os nossos filhos vão ser ensinados, vão ser criados no caminho do Senhor. Nós não vamos ser omissos. Eu não posso esquecer de maneira nenhuma que a igreja é o lugar onde reúne o corpo de Cristo. É onde acontece a manifestação do poder de Deus. Amém? É aqui nesse lugar. Mas se você não traz o seu filho para esse ambiente, ele nunca vai viver uma experiência da manifestação do poder de Deus nesse lugar. Porque ele fica em casa. Você não se preocupa em ensinar a ele essa responsabilidade. É aqui, na unidade, na comunhão dos santos, que a manifestação do poder de Deus acontece, querido. E você imagina o seu filho sendo criado nesse ambiente. Ele vai crescer fogo puro. Ele vai querer esse poder. Ele vai querer mais de Deus. Isso é bom. Eu gosto disso, eu quero isso para mim. Precisamos expor as nossas crianças a esse tipo de ambiente. A essa atmosfera da manifestação do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus tem reservado experiências para cada um dos nossos filhos. Deus tem reservado experiências poderosas para as nossas crianças. Quando você não traz uma criança para a igreja, você está poupando essa criança de um possível desgaste físico. Você pode talvez estar privando essa criança de viver uma profunda experiência com Deus. Olha, vem direitinho, ó, já sabe que é lá a escola dominical. A gente às vezes pensa, né, como pai, eu não vou levar meu filho hoje, meu filho está cansado, vou deixar ele em casa. Você está poupando ele de um desgaste, na realidade você está privando ele de viver uma experiência com o Espírito Santo. Quando você entende e alcança essa visão, você talvez vai se comportar de uma maneira diferente. E aí eu encerro dizendo, lembre-se, educar filhos é um grande desafio, mas também é um grande privilégio. É um grande privilégio. Sabe por quê? Quando você entende que é um grande privilégio, é porque você entende que você está educando filhos para o Senhor. É um grande privilégio. A responsabilidade é nossa. O desafio está aí. Muito, muito grande. E como eu falei no começo, talvez até uma situação desleal. Mas quando você busca em Deus, toda a deslealdade que o mundo pode oferecer com relação aos nossos filhos, não se compara com a glória que Deus tem para manifestar em nós, por nós e através de nós, na vida dos nossos filhos. Ensine a criança no caminho que deve andar. Receba essa palavra no teu coração, querido. E guarde, colocando em prática, em nome de Jesus.